Filosofia. Philosophy. Filosofia. Philosophy. Olá pessoal, damos início ao estudo de mais uma unidade sobre a filosofia, desta vez abordando a questão da cultura em torno da vivência humana, né, do ser humano. Então, teremos primeiro esse detalhe sobre a cultura em si, o significado dela, depois sobre a questão da religião e, por fim, o universo das artes. Então, iniciamos tentando trabalhar um conceito histórico e também filosófico do que seja esse termo cultura. Para começar, cultura nos diferencia, enquanto seres humanos, dos outros animais, né? Nos diferencia inclusive dos vegetais, do mineral, dos outros entes, né? Então, por que nos diferencia? Porque a gente é capaz de produzir trabalho e através da linguagem a gente passar uma informação para outra. Então a gente trabalha porque precisa sobreviver e nos comunicamos através de significados, elementos, signos, para organizar essa nossa sobrevivência. Então, essa relação dá o que nós chamamos de cultura. E também nos diversifica entre nós. Nós temos diferenças entre nós. Aqui nós vemos uma imagem de uma mulher que ela está ricamente decorada, ela está preparada para uma festa, né, com seus adornos, e para eles ele tem um valor muito grande, né? Para nós ocidentais, sobretudo aqui na América do Sul, talvez não valorizamos isso porque não é do nosso costume, não fomos preparados para isso, porque os nossos gostos, nossa significação de mundo vai para uma outra direção. Mas isso é bonito, pode ser não bonito para outras pessoas, portanto tem um caráter cultural que a gente passa a analisar a partir de agora. Então, a primeira percepção é que nós vemos que a palavra cultura se contrapõe à palavra natureza, né? Então a filosofia trabalha com esse conceito. Não é fácil, né, trabalhar esse conceito, porque nos diferenciam dos animais, como já falei. Tem vários significados a palavra cultura, inclusive significados históricos, né? E nós podemos perguntar, existe uma natureza humana para além da cultura? Ou a gente já abandonou a palavra natureza humana, porque nós somos humanos, perfeitamente culturais, e de outro lado está a natureza. Então, vamos perceber isso ao longo da nossa aula. Então vamos ver algumas questões que nos provocam. Chorar é próprio da natureza humana. Homem não chora. Percebemos aqui, já temos uma contradição, né? Se o homem tem natureza humana, o homem não chora, então uma das duas frases está errada, né? Tem uma contradição aí. Mostra que muita coisa com relação à palavra natureza vem do senso comum. Fulano é desnaturada, não tem amor pelos filhos. Judeu é avarento. Negro é indolente. Os pobres são violentos. Os ingleses são frios e calculistas. A natureza humana tem diferenças naturais? Então, essa é uma questão. Coisa natural, para a filosofia, aquilo que é do jeito que é e não pode ser diferente do que é, portanto necessária. E também é do jeito que é em todos os tempos e lugares, portanto universal. Então, a coisa natural, a causa é a natureza. Mas o ser humano, ele tem possibilidade, tem significação, tem vontades, né? Então as contradições são, o homem naturalmente chora, mas não pode chorar ou ter medo. Então, há uma contradição nessas informações que nós temos quando a gente atribui a questão da natureza a determinados comportamentos que nós queremos ver supervalorizados. Mãe ama o filho, mas a tia da tribo distante é quem cuida do filho. Então, tem tribos que ao invés de ser a mãe que cuida do filho, é um tio, uma tia do lado paterno, ou um tio, uma tia do lado materno. Então, isso depende da estruturação da tribo, da forma como eles existem. Então, a gente procura entender que por trás dessa coisa dita natural tem uma ideologia que tenta empurrar a gente para determinado comportamento como se aquilo fosse natural.
a gente tomar muito cuidado com isso. Então vamos desmistificar esses conceitos. Por exemplo, aqui nós temos uma pequena brincadeira, né? A evolução da autoridade, né? Começa assim, depois vai assim, até chegar aqui mostrando que a mulher está ocupando o seu espaço, né? Ainda bem. Mas aqui é apenas um sentido jocoso, evidentemente que aqui nós já vamos estar, nós sempre preconizamos a igualdade, né? Mas vamos lá desmistificando esses conceitos, mesmo que para isso a gente faz alguma brincadeira, no sentido de reforçar aquilo que nós queremos, pelo menos pela igualdade. Quando a escravidão no Brasil começou a ser feita, a justificativa para trazer negros da África e não continuar escravizando indígenas, inclusive com o apoio da Igreja Romana, a justificativa era que o negro africano ele era fisicamente mais forte, mais hábil para o trabalho, então era uma justificativa que falava, bom, então vamos escravizar o negro africano que ele é mais economicamente mais produtivo. Depois da libertação dos escravos, porque interessava economicamente ter trabalho assalariado e também a substituição da mão de obra escrava pelo imigrante, no final de 1800 aqui no Brasil, passou-se a mudar a concepção sobre os negros, dizendo que os negros eram indolentes, que eram pobres, não por conta da escravidão, por conta da exploração, por conta da sua história, eram pobres porque eles eram indolentes. Aí mudou. Veja que por trás disso tem uma ideologia. A ideologia é uma forma que você acha para explicar de maneira simplória, sem embasamento filosófico ou científico, uma tese que justifica a exploração do trabalho de um por outro. Né? Então a ideologia sempre justifica para a classe mais alta. Sempre para a classe mais alta. Então, quando é para escravizar, o negro tinha aptidão para o trabalho. Depois da libertação, para não ser culpado pela pobreza da maioria dos negros, a justificativa se inverteu. Não, o negro é culpado por ele mesmo, por ser indolente. Então, percebe que a questão da naturalização de determinados comportamentos, por trás está uma força chamada ideologia, que é uma força cultural. Então, cada frase naturaliza os seres humanos, mas os fatos desmentem essa naturalização. Então, isso, na verdade, tudo é parte da questão da cultura. Não sustenta a ideia de uma natureza humana universal, intemporal, existente em si mesmo. Não existe uma natureza humana que justifica as diferenças. Todos nós somos culturais e históricos. Culturais porque nós transmitimos valores, nós damos sentido às coisas pelo nosso trabalho, pelas nossas imagens, pelos nossos signos, pela nossa linguagem. E somos históricos porque ao longo da história nós mudamos o jeito de nos relacionarmos, baseado no passado, construímos coisas após a história dos antepassados. Então, temos também a questão da cultura com relação à palavra culto e inculto. Pedro é culto, conhece línguas e artes. Aqui o sentido de cultura é a arte, é o conhecimento. Cultura francesa não é superior à nossa, pois temos a música popular brasileira. Aqui é a diferença social de uma sociedade para outra sociedade, então culturas diferentes. Ele não pode ocupar o cargo, não tem cultura nenhuma. Aqui nós temos uma diferença social também, percebe? Aqui uma outra diferença já interno no mesmo povo. A cultura guarani trata a religião e a guerra de uma forma diferente. Aqui já há cultura no sentido de um grande povo, de um grande aglomerado de costumes, jeito de viver, de significado da sua existência. Então, a cultura possui vários sentidos e alguns desses sentidos são contraditórios, né? Superior, de elite, de massa, inculto. Então, a cultura tem relação com a questão da arte, também significa divisão social, tem a ver com a questão religiosa, tem a ver com como fazer guerra, com os conflitos internos. Então a cultura é usada em vários sentidos. Como é que nós relacionamos cultura e natureza? Então, na natureza, se entende que natureza tem um princípio ativo que anima todos os seres, tem uma força espontânea. Né?
E também diz que é da natureza do ser, então é própria, como se fosse um autômato, se opõe à questão acidental. Então a natureza tem regras, tem normas, tem continuidade própria. E também tem uma organização própria, uma ordem universal e necessária. Então nós chamamos, isso é próprio da natureza, as coisas que estão acontecendo. Que existe sem a intervenção da ação humana. Então a natureza existe, o ser humano não está lá. Quando o ser humano intervém na natureza, nós chamamos de técnica, né? Também nós falamos natureza quando nós falamos mais no sentido do meio ambiente, aquilo que está fora do ser humano, né? A árvore, né? As montanhas, né? O mar e assim por diante. Então, para a ciência, é a realidade externa e objeto de conhecimento. A natureza, para a ciência, é aquilo que é externo ao ser humano, elaborado por operações científicas. Mas externo e também pode ser objeto. Por exemplo, a medicina. O objeto da medicina é a natureza do corpo. O corpo, portanto, essa natureza animal do ser humano. É bem verdade que a medicina não concentra só nisso, porque nós temos a questão da psicologia, a questão da religiosidade e outros fatores que também é valorizado pela medicina. Mas prepondera na ciência chamada medicina o objeto chamado corpo. Então, no caso, medicina veterinária, o corpo dos animais. Na medicina humana, o corpo do ser humano como objeto. Então, nesse sentido, quando é o corpo, nós podemos dizer que é a natureza desse ser. Então, o sentido de cultura, no começo, sobretudo nos romanos, era a ideia de cultivar, de um aprimoramento humano pela educação, pelo exercício físico, do cuidado, né? Nesse momento é uma espécie de uma harmonia com a natureza. Então, natureza e cultura não se modificam. Nós temos algum exemplo. Puericultura é um termo usado para cultivo de crianças, cuidar bem das crianças, né? Cultivo da alma e do corpo, a vida em sociedade. Então a educação fazia parte, né? Estamos aqui pessoas tendo uma educação no sistema antigo, em que fazia parte de cultivar a alma também, entender as coisas das ideias, do mundo das ideias e até as coisas divinas. Então aqui, no primeiro momento, cultura e natureza não se opõem. Um segundo sentido é quando vem a ideia de civilização e não civilização. Aqui nós temos até uma imagem que brinca com isso hoje, né? Aqui não tem civilização e aqui tem civilização. Olha o lixo da civilização, né? Então, e aqui também uma imagem antiga, quando lá no começo da ciência, né, os cientistas se diziam civilizados porque eles, além de criar a ciência, também criaram uma sociedade científica organizada com instituições, com leis civis, né? Eles eram civis, né? Uma vida civil organizada com instituições públicas bem organizadas, com regras, com normas e leis e tudo mais, né? Então, no século XVIII, então, como resultado da educação, visto principalmente na organização da vida social e política, então a ideia de que o civilizado é uma pessoa culta e bem organizada, né? Civil é uma pessoa organizada, ao contrário das tribos africanas, hindus, né, dos chineses e dos ameríndios, que não tinham civilidade e, portanto, eram inferiores. Então, a natureza tem leis próprias, o homem é livre e racional, agindo por vontade segundo valores e fins próprios do ser humano. Aí, lentamente, vai separando a ideia de humano da ideia de natureza. Então, um conjunto de técnicas, artes, instituições produzidas pelo ser humano cultivado. Então, vai separando um pouco. Então, atualmente, com a questão da história, a cultura tornou-se sinônimos de história, ação sobre a realidade e a natureza. O tempo da cultura é da transformação, costumes, leis, técnicas, linguagens que vai mudando ao longo do tempo. Então toda ação humana que transforma a natureza, que tem história humana, é o sentido atual, o sentido de cultura. Então é a transformação humana, né, sobre a natureza. E por isso tem uma relação própria com o trabalho. A transformação da natureza para a gente sobreviver é feita pelo trabalho. Nós produzimos objetos, instrumentos, enxada, canivete, facão, máquinas, e nos organizamos socialmente em torno disso. Dividimos tarefas,
alguém faz tal tarefa, outro faz tal tarefa, instituímos famílias, parentes, vilas, comércios, fazemos guerras, etc. Nós criamos também para nosso sentido, para o invisível, o desconhecido, invocamos forças divinas para nos ajudar na Terra e também com medo da pós-morte nós criamos a religião para dar sentido a isso tudo. Fazemos trocas, criamos comércio, criamos a moeda, abstrações necessárias, a matemática, etc. Mas nesse processo, alguns se apropriam mais dessa riqueza produzida pelo trabalho, criando a propriedade privada, cria-se as desigualdades sociais, como Rousseau falou. Então essas desigualdades sociais, que surgiu há muito tempo, elas vão se modificando, se estruturando, criando novos significados, ideologias, justificações. É uma divisão social, surgem classes e os conflitos. E aí surgem leis, surgem poderes que mudam ao longo do tempo, esses poderes. Então, a cultura e a sua relação com o trabalho cria toda essa questão, né? A cultura também cria uma ordem simbólica, que é uma significação da significação. Nós precisamos fazer a linguagem, para a compreensão criamos palavras, criamos números, criamos símbolos, criamos ordens de vestimentas, organização de como a gente se veste, como a gente se enfeita, como a gente se parece bonito, como nós usamos a arte para nós mesmos, como fazemos música, assim por diante. Criamos normas, sejam normas escritas, normas éticas, costumeiras, éticas e estéticas, e também criamos as etiquetas, que são normas mais simplórias, que não tem tanta implicação. Então, vários níveis de ordenamento, né? Desde a etiqueta para a norma moral, religiosa, até uma lei, né? Até a guerra, que é uma outra norma baseada na força, né? Então, os humanos estabelecem essas normas de conduta, um dever. A lei humana, o mandamento social, ele é transmitido. Mas nós criamos também proibições. Por exemplo, Lévi-Strauss, que trabalha o estruturalismo, percebeu que a questão da troca, né, entre os seres humanos, né, criou uma regra que você não pode, você tem que sempre trocar a troca da mulher e do homem entre tribos, entre populações, não deve acontecer entre irmãos. E gozado, isso é uma regra que estrutura toda a sociedade. Toda a sociedade não tem relação sexual entre irmãos, que é o incesto, por exemplo, uma regra em toda a sociedade. Então mostra que a sociedade se estrutura de tal forma que criam regras muito fortes, essa ordem simbólica é muito forte, por exemplo, na questão do incesto, né? Essa ordem simbólica não é só natural com relação à natureza e à relação entre nós, os humanos, mas também uma ordem para além do ser humano, né? Então, por exemplo, significações e valores com relação às roupas, por exemplo. Vemos aqui do lado 3 pessoas lindamente vestidas, 3 mulheres, né, com tipos diferentes de vestimenta, que é uma moda, aqui provavelmente esteja no Irã essa moda, mostrando o estilo de vivência deles, que é a beleza que eles consideram, a roupa. Isso faz parte da norma criada numa ordem simbólica para esse povo. Portanto, aqui tem um valor cultural. Isso não é um valor natural, isso não é na natureza, é uma criação simbólica na estrutura daquela sociedade, é assim que se deve comportar, assim que deve ser para a sociedade seguir em frente. Então, pela linguagem de trabalho, os humanos tomam consciência do tempo, da morte, organizam o espaço, cria a arte, né, cria a religião e diferencia-se no tempo, no espaço, né, cria o sagrado, o profano. Todas essas divisões a gente cria a partir do trabalho e a partir da questão cultural. Então nós não dizemos mais cultura, dizemos no plural, culturas. Varia de sociedade para sociedade e de tempos em tempos, porque a cultura é histórica. Então a filosofia também é uma atividade cultural histórica, porque a gente filosofa de acordo com os seus valores também. A gente não consegue abandonar completamente seus valores, né? Então a cultura é uma grande ordem simbólica, diferentemente de uma ordem natural, que é universal e necessária, né? Então uma realidade que é construída socialmente. A gente constrói, ela não constrói sozinho, nós construímos socialmente. Então cultura no plural varia de acordo com a sociedade e no tempo. Né? A filosofia é uma atividade também cultural e histórica. Bem, gente,
Era isso que nós tínhamos que falar sobre a questão da cultura, separando do que é da natureza, apesar de que no começo surgiram quase muito semelhantes, como a palavra agricultura, puericultura, e hoje cultura significa ação, sobretudo, do trabalho e da linguagem para criar uma nova ordem simbólica diferente do mundo natural. Valeu, até a próxima oportunidade.